E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. E na verdade nós estamos no último episódio aqui de 2024. Estou gravando esse episódio em dezembro de 2024. Feliz demais com vários episódios que a gente proporcionou nessa segunda temporada. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Se você não conhece ainda, o podcast Raciocina Comigo, ele foi criado em 2022. A gente teve vários episódios dentro da primeira temporada voltado para carreira, gestão, marketing e vendas. E depois, na segunda temporada, a gente teve vários episódios voltados para a parte científica, em que envolve a fisioterapia, envolve dor e envolve saúde de forma geral. Então, nós estamos finalizando aqui um ano incrível, com muitas pessoas que foram entrevistadas, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, em que a gente trouxe um conteúdo incrível para você que é fisioterapeuta, que é da área da saúde, e para você que é paciente também. E eu tenho uma conquista muito grande que aconteceu nesse ano 2024, que você deve ter acompanhado, que foi o lançamento desse livro, Você Não É Sua Dor, lançado pela editora Gente, uma editora super renomada, que já publicou livros de autores super renomados, famosos, enfim, mas que é realmente uma editora que tem um nome muito importante no mercado, que tem uma logística muito grande para levar esse livro para todos os lugares do Brasil. E eu fico muito feliz de ter publicado esse livro. E o melhor de tudo é que em menos de um mês do lançamento, ele já se tornou um livro best-seller. A gente já saiu na lista dos mais vendidos da Veja, da Publish News. E é um livro que ele foi escrito de uma forma muito acessível, realmente, para a população de forma geral, para os pacientes que sentem dores, que sofrem de alguma forma com isso. E também, ele também foi escrito para os profissionais de saúde, porque ele tem toda a base científica. Então, ele é baseado na ciência, não são simplesmente coisas que eu decidi colocar ali e dizer que esse é o melhor tratamento para a dor. Não, são as principais pesquisas aí voltadas para a parte de dor crônica. E aí, o profissional da saúde, quando ele lê, ele entende como ele tem que falar com o paciente dele e ele aprende também essa base científica. Então, um livro realmente para estar ajudando muitas pessoas com dor e ajudando muitos profissionais da saúde a tratarem da melhor forma possível e da forma mais atualizada. E nesse episódio eu queria falar com você sobre como, que na verdade é o nosso capítulo 6, o primeiro passo é decidir enfrentar a dor. Isso é algo super importante para a gente estar comentando, tá bom? E caso você ainda não me conheça, meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast e nesse episódio vou estar aqui sozinha com vocês para a gente falar de um tema super importante, que inclusive está no capítulo 6 desse livro. O primeiro passo é decidir enfrentar a dor. Importante dizer que antes da revisão final desse livro, o nome desse capítulo era: o primeiro passo é decidir superar a dor. E aí a gente conversando, pegando todas as revisões de pessoas que a gente selecionou para estarem revisando esse livro, e aí sugeriu-se para que a gente mudasse para enfrentar a dor, e é algo super importante. Por quê? Porque quando eu falo que alguém vai superar a dor, essa pessoa vai superar apesar de tudo. Então ela vai realmente fazer com que ela possa fazer tudo, independente se ela está sentindo a dor, mas no contexto dela passar por cima da dor dela. E no objetivo do tratamento da dor crônica, o objetivo não é a pessoa passar por cima da dor dela. O objetivo é ela entender o que é a dor, como que a dor funciona no corpo dela, como que as informações do meio ambiente, várias coisas vão influenciar nessa dor, como que funciona esse sistema de modulação, como que a dor pode aumentar, como que a dor pode diminuir, sem necessariamente ter uma relação com uma lesão especificamente, apenas na forma de percepção de perigo, e tudo isso muda. Então a forma de enfrentar a dor, ela traz muito disso, do entendimento que a gente chama na área da saúde de educação em dor, e é muito importante que as pessoas entendam isso, como que funciona esse sistema. E nesse capítulo 6 eu trago para você algo muito legal, que são analogias. Então é muito importante a gente entender, qual é a analogia que eu posso fazer para entender? Você que é paciente, para você entender, você que é fisioterapeuta, profissional de saúde, para você falar para o seu paciente. E eu trago uma analogia que é muito interessante, que eu vou explicar para vocês nesse episódio, especialmente para a gente fechar com chave de ouro aqui esse ano. Imagina só, a gente tem no nosso corpo nociceptores. O que são nociceptores? A gente tem esses receptores na nossa pele em que eles estão detectando algum perigo. Então, tem esses nociceptores que eles vão detectar algum perigo. Então, se eu estou caminhando e eu vou pisar num prego, na hora que eu vou pisar num prego, aquela informação do prego entrando no meu pé vai gerar uma informação ali na pele do meu pé. Essa informação é a informação de perigo. E essa informação de perigo, ela vem lá do meu pé e caminha até o meu cérebro.
porque esses nociceptores eles vão avisar o meu cérebro do perigo que está acontecendo. Então, eu posso ter um perigo que eu ainda não machuquei meu pé, ou eu posso ter já pisado e machucado. Enfim, existe uma informação de perigo que vai chegar aqui, dependendo da situação que está acontecendo lá. Essa informação de perigo que chega aqui, ela está avisando o cérebro vai processar essa informação e ele vai decidir o quão perigoso ele entendeu aquilo, o quão, enfim, esse perigo que aconteceu, e ele decide essa informação de dor que ele vai mandar. Então, se você pisou e deu uma pisada mais forte, por mais que não tenha furado, ele mandou a informação de perigo e o cérebro manda a informação de dor para te avisar que, olha, isso daí pode te machucar, cuidado com isso daí, cuidado na hora de pisar. Voltou uma informação de dor. Então, muito importante dizer que a dor, ela é um produto do cérebro. Então, a dor, ela sempre vai ter que chegar uma informação aqui no cérebro, o cérebro vai processar essa informação e ele vai disparar essa informação de dor. O que a gente tem que entender é que essa informação de dor que está vindo do cérebro, ela pode ser modulada, ela pode ser intensificada ou ela pode ser diminuída, pode ser reduzida. Então, existem mecanismos em que a gente aumenta essa intensidade da dor ou diminui essa intensidade da dor. Então, no tratamento da dor crônica, tudo que a gente está trabalhando, seja no tratamento, nas ferramentas, estratégias realmente de exposição gradual, de mudança de comportamento, é para que a gente possa modular melhor essa dor, para que a gente possa fazer com que esse sistema reconheça melhor isso, para que a gente possa reduzir essa informação de dor. Então, essa informação de perigo chega e o cérebro manda essa informação de dor para essa região. Então, isso é importante dizer, porque esse é um mecanismo com que funciona essa questão da dor. Só que algumas coisas podem aumentar essa percepção de perigo. Então, deixa eu contar uma história para vocês, que é exatamente quando a gente tem que tudo isso começou a ser investigado um pouquinho mais. Então, tem uma história que é o seguinte, o cara estava numa construção. Então, ele estava lá trabalhando numa construção e, de repente, ele pisou realmente num prego. Então, o prego ali entrou na bota dele. Ele pisou no prego. E aí, quando ele viu aquilo, imagina você pisando em cima de um prego. Você já começa a sentir a dor, não começa? Então, ele pisou no prego e, caramba, doeu demais. Ele sentiu muita dor. A partir do momento que ele sentiu muita dor, ele foi para o hospital. Ele chegou no hospital, o pessoal do hospital olhava, ficava assim com o olho arregalado, assim, caramba, esse cara deve estar sentindo muita dor. E ele, de fato, estava. E aí, ele ali tomou intravenoso, medicamentos para tentar passar a dor, tomava um, não passava, tomava outro, não passava, e foi lá, até que eles chegaram à conclusão e falaram assim, cara, não está passando a dor desse cara. A gente está dando a medicação aqui, não está passando a dor desse cara, vamos tirar a bota dele e vamos ver qual é essa lesão que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu aqui com esse paciente. Quando eles tiraram a bota desse paciente, eles viram que o prego estava entre os dois dedos, entre o hálux e o segundo dedo, que no caso é do pé. Ele não tinha nenhuma lesão. Na hora que esse paciente olhou, que esse cara olhou para o pé dele e viu que o prego não estava no pé dele, a dor parou. Ou seja, a percepção de perigo pode gerar muita dor, pode aumentar a intensidade da dor. Da mesma forma que quando ele olhou e viu assim, nossa, meu pé está zerado, não tenho lesão nenhuma, não machucou nada. A percepção de perigo foi lá embaixo, chegou a informação no cérebro dele e falou assim, cara, não tem nada aí não, não precisa mandar mais dor não. E aí, não teve mais dor. Então, no dia a dia, isso acontece muito. A nossa percepção de perigo, eu olhar para alguma coisa e eu enxergar aquilo como algo que pode aumentar muito a minha dor, que pode piorar muito a minha dor, algo que seja muito perigoso, isso pode, de fato, aumentar a dor no dia a dia. E isso não tem relação direta com aumentar a lesão, aumentar o desgaste, aumentar a hérnia de disco, não. Não tem essa relação. A dor ela pode aumentar num dia e diminuir no outro. Isso não significa que a hérnia piorou num dia e no outro ela está melhor de novo. Então, é muito importante a gente entender isso e a gente explicar para os pacientes isso, porque ele precisa ter a consciência de como que funciona o corpo dele, de como que funciona esse sistema da dor no corpo dele. Porque a grande maioria dos pacientes vão falar para a gente que já tentaram de tudo, nada funciona. E, de fato, na visão deles é verdade.
eles já fizeram muito tratamento, mas eles são frustrados, eles perderam a esperança porque eles não fizeram o tratamento adequado ou não fizeram com a dosagem, com o profissional adequado, que realmente fizesse com que ele acreditasse, engajasse naquele tratamento e várias outras coisas que a gente sabe que é importante, não só ali dentro de uma clínica especificamente, mas a parte do engajamento, dos pilares de saúde, do paciente também está cuidando, fazendo o autocuidado. Então, esse sistema, para a gente entender como que funciona a dor, que nós chamamos de neurofisiologia da dor, mas para um paciente é algo extremamente leigo, uma analogia, fácil dele entender por que a dor pode piorar, por que a dor pode melhorar, como que funciona um pouco do cérebro, né? Em relação a isso, é muito importante da gente estar explicando para esse paciente, para que ele de fato fale, caramba, então entendi. Então, eu posso ter uma dor maior num dia, posso ter uma dor menor no outro, e eu preciso continuar esse tratamento. Não é porque eu tive um pico de dor na 3ª semana de tratamento que meu tratamento voltou a estaca zero. De forma alguma, você pode ter um pico de dor, um escape de dor, mas eu mostrar para esse paciente como que ele enfrenta essa dor. O que ele precisa fazer nesse dia que ele sentir muita dor. O que ele vai fazer no dia seguinte e como que vai funcionar esse tratamento para ele. Então, nós temos que ter essa segurança para explicar para ele. E aí, um outro contexto que junta com tudo isso, para que ele entenda realmente, é como se a gente falasse para o paciente assim, ó. O paciente imagina que a sua dor, ela é uma chama de fogo. Então, imagina que você tem a dor, né? Imagina que teu corpo inteiro está com dor lá e você tem uma chama de fogo. E aí a gente fala, ó, seguinte, você tem 2 possibilidades. Existem decisões que você vai tomar em que você vai diminuir essa chama, então você vai apagando essa chama, ou seja, a tua dor vai diminuindo. Existem decisões que você vai tomar em que essa chama vai só aumentando. Está só aumentando. Se você tomar decisões em que a chama vai só aumentando, a sua dor vai só aumentar também. Então ele precisa entender coisas em que ele tem que decidir, em que ele tem que cuidar, que vão fazer total diferença. Então, exemplo, você vai falar, paciente, ó, existem coisas em que a gente falou que vai diminuir a chama, certo? O que vai diminuir a chama para o nosso paciente? Poxa, se o meu paciente dormir bem, isso aí pode diminuir a chama. Ou seja, a percepção de perigo, o corpo ali todo organizado, se eu estou com o sono ali de qualidade, se o paciente tem o número de horas adequado para dormir, que geralmente são de 7 a 8 horas, isso não é regra para todo mundo, mas orientações para a gente ter uma noite de sono mais adequada, se ele dorme realmente bem, se ele está recuperando a energia para o dia seguinte, isso faz com que diminua a chama. Se meu paciente está se exercitando, ele está conseguindo fazer exercício apesar da dor, não significa que ele vai fazer com dor zerada, mas apesar da dor, ele sente um pouco de dor, mas ele está lá fazendo, ele entende qual é o limite dele, ele está ativo, isso gera analgesia, isso está diminuindo a chama. Então, algumas coisas vão facilitar para diminuir essa chama. Porém, outras coisas vão fazer com que aumente essa chama. É como se você estivesse jogando álcool no fogo e aquilo vai só aumentando. Então, o paciente ficando em repouso, ele achar que o repouso é o tratamento. Não, eu não quero fazer nada, eu vou ficar aqui parado porque parado melhora. Tá, no momento pode ser que você parado, né? O paciente parado fala, não, aqui tá melhor. Só que não faz sentido. Ele vai fazer um tratamento parado, um tratamento de repouso, não faz sentido. Se ele quer ser independente, se ele quer conseguir fazer as coisas, não é um tratamento parado, né? Não é nem tratamento. Um repouso prolongado que de fato vai melhorar ele. Então isso só vai aumentar a chama. Porque no momento ele pode falar assim, não, tô melhor, mas na hora que ele for fazer qualquer coisa, já piorou essa chama. Então o paciente sedentário é como se ele estivesse jogando álcool e essa chama aumenta, ou seja, a dor vai aumentar. Um paciente estressado, com nível de estresse lá em cima, estresse crônico, cheio de problemas, cheio de preocupações, não consegue lidar com isso, é como se a chama estivesse aumentando, é ele jogando álcool ali. Ansiedade, depressão, medo do movimento, então várias coisas em que o paciente decide não enfrentar, por isso a palavra enfrentar, ele decide não enfrentar, fala assim, não vou fazer nada aqui então, vou ficar aqui na minha e tal, não quero buscar tratamento. Isso faz com que vá piorando. Então, você imagina que a gente recebe pacientes em que você tem um paciente que está com uma chama bem pequenininha, a dor dele pode ser crônica, mas ainda é muito fácil de modular. Agora, tem aquele paciente que é como se estivesse com uma chama gigante. Imagina que você tem um apartamento pegando fogo, só que tem pessoas que o apartamento está pegando fogo, ele já pegou o apartamento do lado, já pegou o apartamento de cima, já pegou o apartamento de baixo.
Tem paciente que chega com a dor crônica que é extremamente difícil você conversar, você propor alguma estratégia, porque ele já está ali num pessimismo gigante, ele não tem uma esperança e tudo piora muito a dor dele. Então é muito mais difícil. Imagina com esse fogo gigante a gente tentando ali fazer com que esse fogo vá diminuindo, né? Jogando água, vamos dizer ali. Então, uma coisa importante da gente entender nessa analogia do fogo é que o nosso cérebro, ele vai funcionar, ele pode, na verdade, funcionar como se ele estivesse trazendo todo o corpo de bombeiros. Então, se eu consigo trabalhar bem esse cérebro para ele entender e ter uma percepção ok das informações para a gente enfrentar de fato essa dor, esse cérebro ele vai buscar esse corpo de bombeiros para entrar com a água ali e para diminuir essa chama. Então, por isso que os pilares de saúde, eles são essenciais. Porque, na verdade, eu escolho se eu quero que a minha dor aumente ou minha dor diminui de acordo com as escolhas que eu tenho no dia a dia. E eu sei que pode parecer um pouco duro, pode parecer um pouco difícil, mas bem na real é muito importante isso. Não é só isso, não basta só isso, mas isso é um primeiro passo para a gente enfrentar essa dor. E caso, né, essa dor seja mais difícil de ser modulada, essa dor te impeça de fazer muitas coisas que você entende que é importante, sim, a gente precisa de profissionais da saúde para estar ajudando, especialmente o fisioterapeuta que vai estar ali do lado, propondo as estratégias de movimento no início, com uma exposição gradual para esse paciente não disparar esse medo, não ter medo do movimento, ele perdendo, ele mudando o comportamento e aí a gente conseguir resultados cada vez melhores. Então, queria que você prestasse atenção nisso, né? É um capítulo muito especial que eu escrevi. Eu resumi para você, mas tem muito mais coisas aqui dentro desse livro para você ler, para você aprender, para você explicar para o seu paciente. Então, esse é apenas um pedacinho dele ali, de todas as analogias que eu coloco ali. Eu coloco várias formas para você poder estar explicando, para que seu paciente vá entendendo que existem coisas que ele precisa tomar a melhor decisão. E as decisões vão fazer a diferença. Porque se tem uma coisa que é verdade, gente, o tempo, ele não vai curar a dor crônica. Não basta o paciente falar assim, deixa o tempo passar. Não, deixar o tempo passar não vai curar a dor crônica. A gente precisa do tempo com o tratamento adequado. Não é um tratamento rápido, não é um tratamento imediato, que ele começou agora e a dor vai sumir agora, não. O objetivo não é você focar em zerar a dor, mas o tratamento ele vai ser no longo prazo e a gente vai entendendo, cada paciente é único, a gente sim vai olhar as melhores evidências científicas, quais são as melhores tomadas de decisões, mas a gente se foca sempre no paciente de uma forma muito individualizada para entender detalhes minuciosos de cada paciente, para propor as melhores estratégias. Então, esse nosso olhar com raciocínio clínico avançado, ele vai ser essencial para a gente ter resultados cada vez melhores. E nós, profissionais de saúde, fisioterapeutas especialmente, né, a gente precisa ter segurança para atender esse paciente, porque não é fácil. Pode parecer fácil, você fala para o seu paciente, cuida da sua saúde, seja mais saudável, durma melhor, se alimente melhor, não se estresse tanto, faça exercício. Eu falei 4 coisas que podem parecer extremamente fáceis, mas não são. Vai fazer essas 4 coisas para você ver. Então, se você vai falar para o seu paciente, seja o exemplo. Durma melhor, alimente melhor, não deixe seu nível de estresse tão lá em cima e se exercite todos os dias ou com uma frequência muito melhor. Porque se você cuidar da sua saúde, você vai poder falar com muito mais autoridade para o seu paciente cuidar da dele também, tá bom? E especialmente agora em dezembro de 2024, para a gente encerrar esse ano com chave de ouro, eu estou lançando a campanha que eu tô abrindo briga com a Copenhague, com a Cacau Show, porque a campanha é o seguinte: não dê um panetone de presente para o seu paciente, dê um livro, Você Não É Sua Dor, porque eu tenho certeza que você vai fazer muito melhor na vida dele do que dar um panetone para ele, entendeu? Então, assim, se a Cacau Show e a Copenhague ouvir eu falando isso, eles vão me matar, mas é verdade. Dê um livro de presente para o seu paciente, dê um livro de presente para o seu colega que precisa estudar mais, incentive os seus colegas de profissão a estarem estudando, incentive os seus pacientes a estarem educando, se reeducando, aprendendo sobre isso, porque isso vai fazer a diferença na vida deles e, com certeza, na sua vida também, tá? Desejo um excelente final de ano aí para todo mundo, se você estiver ouvindo especialmente agora, e que venha um 2025 abençoado para todos nós e muitos episódios maravilhosos desse podcast Raciocina Comigo.
em 2025, tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais, Raciocina Comigo Podcast, lá no Instagram. Curte esse episódio, compartilha com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Não deixa de seguir a gente aqui no canal do YouTube também. Quem estiver ouvindo aí no Spotify, já classifica a gente, já segue a gente. E enfim, posta lá se você gostou também, que a gente vai adorar saber o seu feedback, tá bom? Beijo, obrigado e até o próximo episódio.